Boa noite. Caro participante, seja bem-vindo à 7ª e penúltima sessão do nosso ciclo de debates. Todas as conferências anteriores, ou lives, como se chama mais modernamente, estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Desde a primeira, em setembro, com o Dr. Pedro Barbosa, que conversou sobre vacinas contra o coronavírus, depois a doutora Albertina Duarte, sobre a saúde do adolescente na pandemia. O doutor Homero Giacomini veio em seguida, falando sobre saúde e democracia fragilizadas, o título do livro dele, Pasquim da Epidemia. Depois do Homero, nós tivemos a doutora Ana Malik, que conversou com a gente sobre compliance na saúde. O doutor Gonçalo Vecina foi em seguida, sobre a gestão em saúde, nesses tempos bicudos, e na semana passada nós tivemos a participação do Dr. Luiz Fernando Rodrigues, de Barretos, abordando a questão dos cuidados paliativos e o papel dos serviços privados, públicos, terceiros, as políticas públicas, como passar os cuidados paliativos também para a rede de atenção à saúde. Hoje nós estamos com o professor José Lúcio Martins Machado, que conversará conosco sobre a formação médica e dos profissionais de saúde após a pandemia. Como é que as diretrizes curriculares nacionais estão se saindo frente aos novos desafios impostos pela pandemia na formação de profissionais. Enfim, a temática vai girar em torno desse assunto, do qual o Dr. José Lúcio Machado é um dos entendidos em profundidade, porque há 20 anos participou ativamente do movimento de criação das diretrizes curriculares nacionais, que o ano que vem vão comemorar 20 anos. E também há 6 anos das diretrizes curriculares nacionais para os cursos de medicina. Ele fez parte do grupo que trabalhou muito intensamente sobre isso. Esse ciclo de debates é uma iniciativa do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva. Há 33 anos, nós contribuímos para o fortalecimento da saúde coletiva, da saúde pública e do SUS em nosso país. Queremos e precisamos do seu apoio, da sua participação. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Quem estiver assistindo pelo YouTube, por favor, curtir, clicar no sinalzinho positivo, que isso facilita, aumenta a visualização do nosso ciclo de debates. Viva Inesco! Mas, além disso, acesse a página da campanha. Leia e conheça as razões, as vantagens que você terá participando dessa iniciativa. Há 3 meses, logo depois do 5º Congresso Paranaense de Saúde Pública e Saúde Coletiva, e da Mostra Paranaense de Pesquisas de Relatos e Experiências, nós tivemos um sucesso de participação, 800 inscritos, 400 trabalhos, 28 trabalhos premiados pela Comissão Científica, mas, do ponto de vista financeiro, nós tivemos dificuldades inesperadas, com o apoio de algumas entidades que nos apoiavam já há muitos anos, fomos pegos desprevenidos e a decisão da diretoria de então foi fechar as portas e renunciar. Houve, no entanto, um movimento para tentar preservar o Inesco, a sua história e o seu futuro, porque nós acreditamos que os congressos de saúde pública e saúde coletiva, a Mostra Paranaense de Pesquisas e Relatos de Experiência e o próprio Prêmio Nova Saúde Paraná têm um futuro ainda a cumprir. E, nesse sentido, é que nós estamos com essa reduzida equipe, da qual fazem parte o Ivan, o André, o Henrico, aí na equipe de apoio em Londrina, junto com o Zé Lúcio e comigo nessa sessão pela internet, mas que também conta com uma equipe um pouco maior, que são as pessoas que se envolveram na construção desse projeto, desse plano de recuperação financeira e de renovação do Inesco. A jornalista Lígia Barroso, do Marcelo, da Beth, da Cris, da Visualitar, da Bruna Rangel, da Labi, da Thaís Polizelli, da Lau, bibliotecária da UEL, companheira nossa, amiga de muito tempo, o Zaqueu Costesi, a Ciliana Carla, advogada, e o William Santin, que vem tendo um papel importante na manutenção desse projeto que está vivendo e partindo já para a penúltima. Nós estamos na penúltima semana, terminaremos no dia 15. Há pouco eu tive a informação do André
que nós conseguimos, em termos da meta financeira, nós temos duas metas. Uma financeira que é conseguir angariar R$40 mil até o dia 15 de novembro. O André me informou que atingimos 30.315, 75%, agora à tarde, e 100 novos associados. Queremos renovar o Unesco. Então, estamos com 66 associações. Com essa participação que a gente vem tendo nas quintas-feiras das nossas conferências, e hoje teremos, como dissemos, a participação de um convidado especial, que é o professor José Lúcio Martins Machado, nós esperamos conseguir chegar na semana que vem, a última semana. Quem é o professor José Lúcio Martins Machado? Talvez conhecido de muitos, mas talvez de outros tantos não. O Zé Lúcio é médico formado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, fez residência médica em cirurgia geral e cirurgia pediátrica. Eu conheci o Zé Lúcio como cirurgião pediátrico e cirurgia geral, lá em Botucatu, na Faculdade de Medicina de Botucatu, foi onde ele fez a residência. É membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica, mestre e doutor em cirurgia pela Unesp, especialista em gestão da atenção à saúde pela Fundação Dom Cabral e Instituto Sírio-Libanês de Pesquisa e Ensino. O professor Zé Lúcio também é especialista em pedagogia do ensino superior pela Universidade de Tampere. É Tampere que fala, Zé Lúcio? Acho que é, Finlândia, em parceria com a Universidade de São Judas Tadeu. É fundador e diretor executivo da Inspirali, Organização Vertical de Governança dos Cursos de Medicina da Ânima Educação. E dessa semana eu vi um noticiário que não me chamava a atenção, pelo fato de Zé Lúcio estar aqui, de que a Ânima firmou um contrato para aquisição dos ativos, vários cursos do grupo, acho que é Laureate, que se diz, Laureate, do Brasil. O Zé Lúcio, talvez, na sua exposição, fale alguma coisa sobre isso, ou nas perguntas, fique à vontade, só informando que aqueles que estão assistindo, por favor, preparem perguntas, mandem pelo chat do YouTube. Nós estamos ao vivo pelo YouTube e o chat, temos aqui um sistema que é de coletar as perguntas e repassaremos, porque temos dois blocos. Nesse primeiro bloco é uma exposição que o Zé Lúcio vai começar em seguida, e depois um segundo bloco de perguntas e respostas. Tem dado certo assim, a gente vai manter hoje também. O Zé Lúcio, além disso, é professor orientador permanente do mestrado acadêmico em Ciências do Envelhecimento da Universidade de São Judas Tadeu, professor colaborador de mestrado e doutorado acadêmico em Ciências da Saúde do Hospital do Servidor Público Estadual e colaborador do mestrado profissional em Ensino da Saúde da Amazônia. É no Pará, né, Zé Lúcio? Acho que é a UEP. O Zé Lúcio tem artigos, algumas dezenas de artigos publicados em periódicos, livro e 20 capítulos de livro. Como consultor em educação médica, capacitou já 2.300 docentes em metodologias ativas para o ensino-aprendizagem. Temos uma história comum nessa trajetória aí das metodologias ativas. Ele em Botucatu, eu em Londrina, e implantou 56 cursos de medicina no país nos últimos 22 anos. Deve ter em torno de 56. Eu estou colocando o número que eu consegui captar. Sabe? Se eu estiver falando alguma bobagem, você fica à vontade de corrigir. Nós convidamos o professor José Lúcio para conversar conosco sobre a formação dos profissionais de saúde, sobre as diretrizes curriculares nacionais. Nessa conjuntura de pandemia, o que ele pode dizer para a gente sobre essa questão após a pandemia, esperando que ela, o ano que vem, nessas alturas, a gente já tenha superado essa situação. Bom, em linhas gerais, se fosse falar aqui do currículo do Zé Lúcio, a gente ficava o resto da noite. Mas eu acredito que, com isso, ele fica apresentado. Estamos com a água em mãos, como diria o meu mestre Carlos Gentili de Mello, sem água, ou sem um copo d'água, no caso aqui é uma garrafinha, não tem conferência. O professor Carlos Gentili de Mello, na década de 70, 80, era um dos responsáveis pelo movimento da reforma da saúde e da criação do SUS. Então, Lúcio, por favor, contamos com a sua fala, ficamos honrados e felizes por você estar conosco aqui. Fique à vontade para
fazer a tua exposição. O microfone aí está às ordens e a câmera também. Esperamos que dessa vez a gente não crie aqui nenhum problema técnico que já aconteceu em outras conferências, a gente tem que rebolar. Mas, pelo jeito, você já está com o teu compartilhamento preparado. A palavra é sua. Márcio, obrigado pela tua generosa apresentação. É um prazer estar aqui com você e aqui contribuindo e colaborando com o Inesco. A sua trajetória é uma trajetória de luta, é uma trajetória importante na construção da saúde do SUS brasileiro. E para mim é uma honra poder ter sido convidado com você para estar aqui nesse espaço e falando de um tema que eu gosto tanto, que é no âmbito da educação e formação dos profissionais de saúde, como que se situam as regras, os nortes que fazem com que essa formação tenha um caminho na direção da qualidade. Apesar da nossa inserção atual aí, nós estarmos lado público, lado privado, mas o que nos une no passado foram os projetos UNE da Fundação Kellogg, e o que nos une são os nossos valores, né? Os valores enquanto acreditamos que saúde e educação são bens sociais, são bens importantíssimos e vitais para a população, e independente da natureza das instituições públicas, privadas, filantrópicas, nós temos que trabalhar a questão da saúde como um bem social, a educação como um bem social, e no nosso país, a educação superior, inclusive, é concessão do Estado para a iniciativa privada, e nós, na nossa missão e nos nossos propósitos, é zelar pela qualidade do ensino e da boa formação aos estudantes do país. Eu, atualmente, estou aqui nesse desafio, né, na frente da Inspirali, que é uma organização, um jeito, uma governança, um olhar para um conjunto de cursos de medicina hoje mantidos pela Ânima Educação. Atualmente, essa semana nós tivemos aí a entrada dos ativos da Laureate, né, e a Laureate tem, dentre aí, 250 mil estudantes no país, são de todas as áreas, mas na área da medicina são 5 cursos de medicina, que juntando aos 9 da Ânima, hoje a Inspirali conta com 14 cursos de medicina. E esses 14 cursos de medicina, o meu papel é trabalhar na sinergia das ações, dos projetos desses cursos, levando em consideração a eficiência e tendo como premissa a eficácia, como diria o nosso guru aí, o Gonçalo Vecina. Né? Então, nós estamos trabalhando nessa direção, na sinergia dos projetos, para a qualidade da formação de estudantes de medicina e futuros médicos brasileiros, no sentido de levar uma saúde de qualidade e um atendimento de qualidade à população brasileira. Então, aí, dentro dessa história, nós temos o Inesco, e o Inesco nas nossas vidas, tal como foi o SEBS, que você também ajudou a reconstruir, são organizações importantíssimas, porque para quem trabalha com saúde e educação no ensino superior, tem aí o Inesco como um farol sinalizador das mudanças e da construção de um sistema único cada vez mais inclusivo, cada vez mais universal para todos nós brasileiros. E a sobrevivência, e não só a sobrevivência, mas o papel relevante que o Inesco tem que jogar dentro, no âmbito da sociedade, sinalizando para nós a construção contínua do Sistema Único de Saúde, é um papel importante que nós não devemos abrir mão dele. Daí a importância da sua luta pela preservação e pelo reerguimento dessa entidade que teve em você e no amigo João Campos, pessoas importantes ao longo da trajetória de construção do Inesco. Bom, iniciando o nosso tema, né, que foi pactuado aqui para a gente conversar, eu quero falar um pouco para vocês e conversar um pouco. Eu vou tentar aqui agora compartilhar.
Então, nós podemos iniciar aqui a nossa conversa, e o nosso tema dessa noite, ele gira em torno das diretrizes curriculares nacionais para os cursos da área da saúde, e nós vamos aí dar uma abordagem pré- e pós-pandêmica, e o que governos, iniciativa privada e terceiro setor têm a contribuir com essa construção contínua que são as diretrizes curriculares para a área da saúde. Então, a minha fala aqui de 30 minutos, ela vai procurar abordar esses temas. O que são as diretrizes, para que servem, da concepção pedagógica ao perfil do egresso, o inesperado surgindo a pandemia, as diretrizes curriculares nacionais na pós-pandemia, precisa mudar? E o que nós aprendemos com a pandemia em cima das tecnologias digitais, telemedicina, aquisição de competências, novas trilhas na cadeia de valor do cuidado em saúde, o que é inegociável em uma perspectiva de uma nova diretriz e uma nova matriz analisadora dos cursos da área da saúde enquanto proposta e terminando a nossa fala. Então, iniciando aqui a nossa conversa em torno das diretrizes, eu começo com uma questão que não é tão tranquila, tá? Porque o entendimento do papel das diretrizes, principalmente no processo que eu participei na construção das diretrizes de 2014, 2001 e depois 2014, há diferentes entendimentos do papel das diretrizes e, portanto, houve diferentes cobranças em torno do que e como as diretrizes deveriam ser elaboradas em 2014. Então, seriam as diretrizes curriculares nacionais documentos que atualizam as premissas e os princípios que orientam o bom funcionamento de cursos no país? São documentos de consenso da sociedade brasileira e das sociedades de representação de cada setor para a formação de qualidade? São documentos de vanguarda que sinalizam para que rumo seguir na formação dos profissionais, orientada essa vanguarda para as necessidades sociais? Eu confesso a vocês que as diretrizes curriculares nacionais para a saúde, ela tem que jogar com esses três papéis. Elas têm que ser premissas da boa qualidade de formação, elas têm que ser documentos que são pactuados em meio às áreas de representação da sociedade brasileira, e, ao mesmo tempo, ela tem que ser um documento de vanguarda que sinaliza para a mudança e para a inovação. E, para isso, a costura das diretrizes é um processo político que foi muito rico em 2001 e 2014, processos qualitativamente muito distintos, muito diferentes, mas que tiveram ambos a validação de dois conselhos importantíssimos na estrutura democrática institucional do país, que é o Conselho Nacional de Educação e o Conselho Nacional de Saúde, que são fóruns diversificados de representação da sociedade brasileira, da área da educação e da saúde, e que tiveram participação ativa e determinante nos dois processos, tanto no processo 2001 quanto no processo 2014. 2001 eu tive a oportunidade de compor a Rede Unida, que era uma área específica aí da sociedade, né, discutir expertises que tiveram acesso para discussão ampla com o Conselho Nacional de Saúde da época, com o Conselho Nacional de Educação, no sentido de nós darmos subsídios para que saísse um texto abrangente, um texto que avançasse naquele processo, e assim nós conseguimos. Em 2014, esse processo já foi bem diferente. A minha posição estava dentro de uma comissão técnica de apoio à relatoria do Conselho Nacional de Educação, do professor Arthur Roquette Macedo, e eu tive o papel de juntar os diversos documentos e as contribuições que vinham de toda a sociedade brasileira e tentar, junto com muita gente do Ministério da Saúde e da Educação na época, a traçar uma linha que pudesse ajudar e a apoiar os trabalhos do Conselho Nacional de Educação. Nesse sentido, as diretrizes curriculares nacionais 2001 e 2014, tomando como base da medicina, mas valendo para todos os cursos da área da saúde, tomando aqui como exemplo, né, nós partimos aí e chegamos a um perfil de egresso desejado, e no caso da área da saúde, na área da medicina, nós tivemos aí um perfil de egresso com
um médico necessário para a população brasileira, com uma formação geral, capaz de conduzir a resolução de problemas de saúde de maior prevalência na população, e com uma formação integral, orientada do ponto de vista intelectual, técnico e atitudinal, com competência técnica, principalmente em 3 aspectos que dão ênfase nas diretrizes. Com atuação com segurança no âmbito da atenção primária, integrando as equipes de saúde da família, um médico que saiba resolver casos de urgência e emergência de baixa e média complexidade, e que seja capaz de estudar durante os anos de sua formação e passar nas residências médicas de sua primeira escolha. Porque nós entendíamos e entendemos que a residência médica é um contínuo da formação do médico. As residências das profissões de saúde hoje também são um contínuo da área da formação na graduação, né? E elas complementam, e dentro de uma visão mais ampla que permeia a vida do profissional de saúde, um profissional de saúde hoje, ele tem que estudar ao longo de toda a vida, né? É o chamado lifelong learning. Ele tem que estudar por toda a vida, dentro dos inúmeros ciclos profissionais a qual ele tem que enfrentar e se desenvolver. E a cada ciclo, a cada reinvenção do seu processo de trabalho, ele tem que estudar, ele tem que se manter atualizado. E a atualização de um profissional de saúde é uma questão, antes de tudo, ética. Ética para com os pacientes, para com as pessoas que, sob cuidado desses profissionais, que merecem receber os cuidados com a melhor excelência possível. Além disso, as diretrizes apontavam para competências em valores humanos importantes. Competência humanista desse profissional de saúde, competência crítica, reflexiva e ética. Bom, mas para que nós cheguemos a esse profissional, a esse perfil, aí nós temos um documento de diretrizes que sinaliza, já no seu ponto de partida, para uma concepção pedagógica posicionada, orientando a formação e incorporando nas suas práticas pedagógicas as metodologias ativas. E para que essa concepção pedagógica vá resultar ao perfil de egresso necessário à sociedade brasileira, esse profissional de saúde tem que passar por meios, por contextos, por diferentes recursos e estratégias didáticas que compõem o que nós chamamos de currículo. O currículo é tudo isso. O currículo não se reduz à matriz, mas ele se reduz aos meios, contextos, recursos e estratégias didáticas, que fazem com que a trajetória formativa desse profissional de saúde chegue ao perfil de egresso que a população brasileira necessita. Tudo isso bonito, planejado, previsto no âmbito das diretrizes curriculares, as escolas aí em pleno processo de implantação, de reflexão, de mudança, e aí desde que surge o inesperado, a pandemia. E a pandemia passa a exigir dos profissionais de saúde, em particular dos professores que compõem as escolas de formação da área da saúde, os professores da Universidade Brasileira, habilidades a mais daquilo que eles já faziam e expertises na área da comunicação, mudanças nos aspectos da aprendizagem, necessidade de colaboração, criatividade, perseverança, conhecimento de processos de acolhimento no espaço digital, de aprofundamento do trabalho em rede, do uso cotidiano de ferramentas digitais e de abertura de espaços, nesses espaços digitais, para escuta e para conversa sobre emoções e afetos que os estudantes e professores tiveram que compartilhar e interagir durante um período tão longo. Sem dúvida nenhuma, foi um processo de reinvenção e reestruturação da prática docente no âmbito das escolas, em particular da área da formação de saúde. E nesse processo, nós já temos alguns saldos que precisam ser avaliados ainda do ponto de vista da pesquisa, mas sem dúvida nenhuma são saldos perceptíveis através da mídia, dos meios de comunicação, onde nós pudemos visualizar uma profunda valorização dos profissionais de saúde pela sociedade brasileira, uma profunda valorização do trabalho em equipe de saúde,
E aí nós vimos médicos, enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos, biólogos, nutrólogos, toda a área, assistentes sociais, toda a área da saúde trabalhando em equipe, efetivamente em equipe, nos hospitais de campanha, nos serviços de saúde, e tivemos a valorização por parte da população brasileira do SUS. Porque se nós vivemos uma tragédia humana com a perda aí de mais de 160 mil brasileiros, essa tragédia poderia ser muito maior se nós não tivéssemos um sistema único de saúde estruturado e pensado desde a nossa Constituição de 88. Pois bem, em meio ainda à pandemia, a esse mundo pandêmico, ou se assim a gente pode dizer, vislumbrando a pós-pandemia, voltamos às nossas diretrizes curriculares da área da saúde. Elas precisam avançar nesse mundo de aprendizagem pandêmico e pós-pandêmico? Na minha opinião, sim. E na opinião de muitas pessoas que estão aí envoltas ao processo de formação na área da saúde, sim. Nós temos que repensar e colher, em meio a essa tragédia e a esse profundo respeito que nós devemos ter pelos 165 mil mortos brasileiros em função dessa pandemia, nós devemos também retirar frutos de aprendizagem. E em que direção nós devemos pensar e repensar as diretrizes curriculares? Nós devemos pensar seriamente na incorporação do ensino híbrido que nós aprendemos na marra nos últimos meses. Só que aprofundarmos esse conhecimento do ensino híbrido para o ensino híbrido equilibrado na área da saúde, pois nós sabemos que existem competências flexíveis que podem ser aprendidas no espaço remoto, mediadas por tecnologia, mas existem competências onde o contato humano e o contato entre professor, aluno e pacientes e comunidade é indispensável. Então, para que direção nós devemos avançar para um repensar de diretrizes curriculares? Um ensino híbrido equilibrado. Uma concepção do processo de ensino-aprendizagem interativa, colaborativa, que incorpore as metodologias ativas de forma significativa na vida dos estudantes. Que incorpore de forma crítica as novas tecnologias, visando a aprendizagem e não a transmissão de informações. E trabalhar e a formação significativa, fazendo que o processo de aprendizagem ele seja leve, ele seja lúdico, mas também ele seja capaz de formar alunos, estudantes que saibam discriminar, que saibam compreender e que saibam aprofundar os temas relevantes e fundamentais para o cuidado significativo e de qualidade em saúde. E nesse aspecto é importantíssimo que nós repensemos e ressignifiquemos o papel do professor, que já assumia um papel diversificado no período pré-pandêmico, com incorporação de práticas como facilitador, como mediador, como professor em sala de aula, mas que agora, com a incorporação dessas novas tecnologias digitais, ele tem que pensar em curadoria de conteúdos, ele tem que ser um indivíduo bom formulador de boas questões de aprendizagem, de boas questões que compõem um banco de questões. Ele tem que repensar o seu processo avaliativo, né, que tem que ser diferente no papel digital, no âmbito digital. Já durante o período pré-pandêmico, nós estávamos aí vivenciando, nesse trabalho do Frank Colaboradores, publicados pelo Lancet, em 2011, mostrava que aí nós estávamos vivendo nessas duas primeiras décadas desse século, a terceira onda de geração de reformas da educação médica. Sendo a primeira onda mais caracterizada como a onda flexneriana, a segunda onda dos anos 60 aos anos 90, baseada em problemas, incorporando novas metodologias, e essa terceira onda, onde cria significado a formação extremamente imbricada no âmbito dos sistemas de saúde. Essa terceira onda, ela se reflete no nosso espaço, onde na nossa realidade nós podíamos chamar de educação e saúde 1.0, na época dos anos 60 e 70, com
os nossos currículos mínimos ainda no âmbito da ditadura militar. Avançamos muito na educação em saúde nos currículos chamados 2.0, com a implantação e elaboração das diretrizes curriculares nacionais de 2001, onde os conceitos de competência, de habilidades, de atitudes apareciam de forma mais sistematizada nesses documentos. E que deixávamos de lado aquela ideia de currículos mínimos para documentos mais avançados que sinalizavam como para diretrizes e premissas da boa formação. Em 2014, se a gente assim pode chamar de Educação em Saúde 3.0, nós conseguimos aprofundar os conhecimentos em torno das competências. Nós avançamos sobre a redefinição dos cenários de prática abrangentes nos 3 níveis de atenção à saúde, né? E pudemos criar documentos na área da saúde mais profundos e melhor elaborados. Agora nós estamos às margens, à beira da educação em saúde 4.0. Que tipo de diretriz que tem que incorporar, que tipo de valores? Olhando para a área da educação, em meio à revolução industrial do 4.0, nós vemos também mudanças profundas na educação 4.0, incorporando as práticas híbridas e novos conceitos com dados, com Big Data, com a inteligência artificial, com aprendizagem de máquina, com dados analíticos, com manejo de hospitalidade, outros valores, novos conhecimentos são incorporados no âmbito da educação. O mesmo acontece ao nós olharmos a saúde. A saúde, nós temos aí a incorporação de novas ferramentas, como realidade aumentada, Big Data, o blockchain, utilizando a segurança de dados na rede, a internet sobre todas as coisas, os cenários de simulação. Esse mundo é o mundo do 4.0. E nós sabemos, e aí algumas publicações apontam para mudanças nos próximos anos absolutamente importantes que nós vamos ter que enfrentar no repensar da organização do trabalho em saúde, principalmente em algumas especialidades que têm que se repensar enquanto prática. Esse infográfico aqui do Bertalan Mescot, que levou no último congresso presencial da MI, no ano retrasado, nós tínhamos aí, basicamente, esse infográfico no quadrante superior à direita, ele mostra aí áreas ou especialidades médicas que atuam principalmente baseadas na criatividade e na interação paciente-profissional de saúde. Essas áreas, elas serão impactadas pela tecnologia, porém, elas ainda, em função da criatividade e da sua interação, elas sobrevivem e incorporam essa tecnologia no apoio às suas práticas, como a psiquiatria, a neurologia, o general practitioner, né, o médico de família. Já nesse quadrante superior à direita, de baixo, nós temos especialidades médicas que passam a depender muito de relatórios e de análise de dados, dos Big Datas, para tomadas de decisão. É o caso das cirurgias, da oncologia, da medicina forense, da medicina plástica, que precisam incorporar aos profissionais de saúde novos saberes para que possam dar conta de decisões baseadas em evidências utilizando esses dados. Do lado esquerdo desse infográfico tem um lado mais complicado. Um lado onde as práticas são muito repetitivas, com baixa criatividade e baseados em interação. Haverá um impacto da tecnologia, mas ainda um impacto limitado nas práticas dos geriatras, dos dentistas, dos otorrinos e dos pneumologistas. Onde a tecnologia impacta muito fortemente e um repensar de especialidades se torna muito premente, onde as práticas repetitivas imperam e a análise de dados, são áreas como a radiologia, a oftalmologia, a dermatologia, alguns setores da obstetrícia, da cardiologia. Esse infográfico, ele mostra, então, que nós estamos em transição. Se nós olharmos, então, esse diagrama desenvolvido pelo Alan Carrington, ele arrebanha 188 aplicativos na internet, hoje disponíveis na internet, relacionados à educação, e classifica esses 188 dentro da taxonomia de Bloom. Essa quantidade enorme de aplicativos relacionados à educação amplia enormemente a exposição dos estudantes, dos professores para essas tecnologias, e nós devemos ter em mente
que essas tecnologias elas têm que contribuir à medida que elas sejam fundidas a outros meios e processos do ensino-aprendizagem, estejam ligadas necessariamente ao desenvolvimento de projetos pedagógicos, que utilizem elementos de tecnologia para envolver e dar engajamento. Que não há interesse no fator novidade em si dessas tecnologias sem alcançar o impacto e a relevância acadêmica que se espera delas. E que elas devem oferecer, que nós devemos oferecer um ecossistema que dê suporte, integre essas tecnologias em plataformas de aprendizagem, e é preciso que se crie oportunidades com responsabilidade ética no manejo e na utilização de forma crítica dessas tecnologias. Dentro dessas tecnologias, nós temos aí a telemedicina. E a telemedicina faz-nos repensar práticas importantes e nos convida a pensar o que seria e o que pode ser uma prática de preceptoria mediada pela telemedicina. A discussão à beira do leito, virtualizada. O uso da telemedicina para teleorientação entre pares. O uso da telemedicina como ferramenta de teleconsulta e de telematriciamento entre especialidades. A telemedicina, nesse contexto pós-pandêmico, ela passa a atender 3 objetivos. Melhora a qualidade da atenção à saúde, propicia o aumento da inclusão e do acesso aos serviços de cuidado de saúde e promove a redução de custos, racionalizando gastos, sem perder de vista os ensinamentos do Gonçalo Vecino, em se ter eficiência sem abrir mão da eficácia como premissa. Fazer mais com menos. Esse é o desafio. Nesse sentido, a telemedicina é um elemento importante para as novas diretrizes curriculares nacionais a serem pensadas em futuro próximo. Porque ela aponta para uma evolução nas práticas da saúde do ponto de vista de que é uma ferramenta propedêutica. Ela também, na formação e na aprendizagem, ela é uma ferramenta de apoio à qualificação da profissão de saúde. E na inserção na graduação em saúde, nas residências, na pesquisa e na pós-graduação, ela surge com pontos de atenção porque ela pode propiciar, desde que com uso criterioso, até mais humanização do cuidado em saúde, com processos de avaliação permanente e a necessária integração às redes de atenção à saúde. No processo de aquisição de competências, também nós devemos repensar que competências novas nós devemos incorporar mediante ao pensamento de novas diretrizes pós-pandêmicas. Nós sabemos que o ensino das profissões de saúde, ele se faz de forma presencial. Mas nós sabemos também que muitas práticas e muitas aprendizagens podem ser no espaço remoto e mediado por tecnologia. Nós sabemos que hoje, boa parte dos nossos currículos são práticas em ambientes de simulação, onde nós integramos cenários reais de prática a ambientes simulados, onde nós trabalhamos conhecimentos, habilidades e comunicação em atividades mediadas por tecnologia. Quanto nós devemos utilizar nessa hibridez? Nós devemos encarar hoje que essa ferramenta, o bom ensino é oferecer para o aluno a possibilidade de que ele utilize isso de forma tal como ele usa um joystick num videogame. Ele pode escolher, se nós conseguirmos organizar isso de forma consistente, as atividades que ele possa escolher, que ele queira encarar enquanto atividade presencial e que ele queira encarar enquanto atividade remota. Porque nós temos que personalizar o ensino dentro das diferenças e das diversidades que nós temos com os nossos alunos. Nós temos alunos que nós temos que considerar as dificuldades da mobilidade urbana e as dificuldades que os alunos têm de chegar à universidade. Nós temos que considerar os nossos alunos com vulnerabilidade financeira. Nós temos que considerar os alunos que têm dificuldade de ter computadores e uma boa internet em casa. E se a gente olhar aqui a flor mais conhecida da competência médica, que é o CAMEDS das competências do médico canadense, que são muito parecidas com as nossas diretrizes, nós vamos ver que muitas das competências a serem desenvolvidas durante a formação médica são competências necessariamente presenciais, mas que tem um forte componente que pode ser utilizado de forma híbrida. Esse é o nosso desafio a repensar as novas diretrizes. Do ponto de vista do internato, essa hibridez ela se torna mais limitada, porque nós sabemos que
a aprendizagem prática, à beira do leito, junto aos pacientes, junto às comunidades, ela se dá de forma mais efetiva. E esse documento, desenvolvido pelo pessoal do Rio Grande do Sul, das duas faculdades de medicina federais de lá, capitaneados aí pela Cristina Rolim, faz um avanço fantástico e que está disponível hoje na internet, que são basicamente o conjunto de competências, as atividades profissionais confiabilizadoras essenciais para serem desenvolvidas no âmbito do internato da medicina, e eu convido todos a olhar esse documento, que é uma contribuição fantástica desse grupo do Rio Grande do Sul para a educação médica brasileira. E nele, eles trazem as chamadas EPAs, Intrusible Practice Activities, que são as atividades práticas confiabilizadoras, que o Colégio Americano de Escolas Médicas chegaram a 13 competências médicas, que eles trazem e adaptam para a nossa realidade, e os nossos internatos podem ser montados e elaborados a partir desse documento, que não existia na época das diretrizes de 2014 e que agora podem ser assimiladas quando nós pensarmos num novo documento desse. Que outras competências nós temos que olhar ainda para a incorporação das futuras diretrizes curriculares? Os problemas relacionados ao meio ambiente, à saúde no aquecimento global, a aprendizagem de liderança no espaço remoto, as consequências de um meio ambiente, da destruição do meio ambiente, e que tipo de doenças que nós temos que enfrentar e quais são as novas pandemias que nos esperam. Nós temos que pensar em novas trilhas de formação na área da saúde, médicos e profissionais de saúde em geral, orientados para a crise ambiental, para o enfrentamento de grandes catástrofes, para a participação e enfrentamento de guerras e conflitos, para a participação em pandemias e doenças emergentes. Nós temos que incorporar o conceito da capability, que vai acima da competência e que não tem ainda uma tradução, que é o rol de competência do profissional de saúde capaz de se adaptar a diferentes contextos e graus variáveis de complexidade. Além disso, nós temos que estar de olho naquilo que nós chamamos hoje de cadeia de valor que compõe o cuidado da saúde, que vai muito além das questões assistenciais dentro do Sistema Único de Saúde. O sistema de saúde é mais amplo. Se a gente pegar esse volume aqui do valor econômico setorial, ele fala de uma cadeia de valor que envolve os profissionais de saúde e que está totalmente alijado do processo de formação dentro do pensar dessa cadeia. E nós sabemos que essa cadeia de valor do healthcare, que envolve serviços médicos de saúde, equipamentos médicos, medicamentos, indústria pesada farmacêutica, indústria pesada de equipamentos médicos hospitalares, envolve aí em torno de 10 a 12% da produção de PIB americano, e que tem um forte impacto e que nosso processo de formação passa muito à margem dessas questões da cadeia de valor. Ainda já indo em direção ao término da minha fala, nós devemos pensar também nas futuras diretrizes, com ênfase em algumas dimensões que nós conquistamos nas diretrizes 2001 e 2014 e que são inegociáveis para a formação de saúde. Primeiro, o resgate, no âmbito da sociedade brasileira, da valorização do conhecimento científico, que foi tão questionado durante esse momento de pandemia. Nós temos que trazer à tona aí a flor da pele da formação dos profissionais de saúde, a saúde baseada em evidências científicas. Nós temos que trazer para as nossas discussões os determinantes sociais das doenças, visando a redução das desigualdades, né, e fazer com que os nossos estudantes da área da saúde advoguem em defesa e valorização do Sistema Único de Saúde. E trabalhar objetivamente os currículos da área da saúde para que nós passemos a trabalhar mais objetivamente na construção de eixos comuns de aprendizagem e de práticas, trabalhando efetivamente em equipes interprofissionais. Adaptando aqui um pensamento do professor Naumar de Almeida Filho, que propõe basicamente um novo olhar, uma matriz analisadora para os cursos de medicina, e eu ampliaria essa matriz para todos os cursos da área da saúde, ao olhar os cursos mais relevantes, mais inovadores, procurando identificar os cursos que possam ser
modelo e padrões dentro do nosso país e fora do país, pensando nesses cursos de formação para o futuro, nós temos que olhar a arquitetura e o design curricular, as práticas pedagógicas e a incorporação de metodologias ativas, o uso adequado das tecnologias digitais de informação e comunicação, as estratégias de humanização do cuidado e a articulação com pesquisa e a integração no sistema de saúde. E como seriam, então, os cursos de graduação em saúde mais inovadores no Brasil hoje? Adaptando aqui o pensamento do professor Naumar, eu diria que para todos os cursos da área da saúde, nós temos que trabalhar os cursos e olhar os cursos a partir das diretrizes curriculares nacionais, com uma arquitetura curricular modular, progressiva, flexível, com práticas pedagógicas ativas, coletivas e colaborativas, e significativas do ponto de vista das metodologias ativas, com a incorporação crítica das tecnologias digitais, informação e comunicação, de forma intensa, para produzir indivíduos que tenham autonomia no processo de construção da sua aprendizagem em rede, com estratégias de humanização do ensino e do cuidado incorporados ao processo de formação, com uma articulação contínua da pesquisa, do desenvolvimento da inovação e com a integração orgânica no nosso sistema de saúde em todos os níveis. Eu termino assim e abro o espaço para o debate com o Márcio e para perguntas das pessoas que estejam participando aqui desse espaço de reflexão. Muito obrigado, senhores. Zé Lúcio, parabéns. Estou muito contente por estar tendo a oportunidade de assistir essa sua exposição. Eu tenho acompanhado, você sabe, a evolução da educação médica, não tão ativamente como nos anos 90, né, no início dos anos 2000, mas tenho acompanhado. Mas eu confesso que você trouxe algumas abordagens, alguns conteúdos que são, para mim, muito inovadores. Eu tenho participado aqui no curso de medicina da Faculdade Pequeno Príncipe, onde eu atuo desde a sua criação, nós estamos já formando a segunda turma, é um curso dentro das diretrizes curriculares, não só de 2001, mas de 2014. Né? A direção, a coordenação do curso, a direção da instituição é muito afinada com isso tudo. Participam intensamente dessas coisas. Mas, mesmo assim, a gente sabe que há uma defasagem entre a liderança da educação médica, entre aqueles segmentos profissionais mais comprometidos, mais ativos, e a média dos professores e dos estudantes. Né? Nós temos também que levar em conta que nós temos também que cuidar e fazer com que os estudantes de medicina, e não só de medicina, o que você falou, na minha opinião, serve para todos os cursos da área da saúde, com as variações próprias, né, de cada uma das carreiras, mas eu acredito que temos aí um material, ainda bem que estamos gravando, e a sua exposição estará a partir de amanhã, junto com as dos anteriores, no canal do Inesco no YouTube. Eu queria agradecer muito o seu esforço de trazer uma apresentação de tanta qualidade para esse nosso ciclo de debates. Isso não só nos anima a continuar na medicina, mas nos anima a continuar nessa campanha que o Inesco Viva Inesco, né? Nós estamos já caminhando para o seu final, mas nos anima a continuar lutando para que a gente consiga, com a sua participação, você que está aí nos assistindo, se ainda não participou, participe. Não se trata de uma campanha de doações. Os recursos que a gente está arrecadando são inscrições prévias, inscrições antecipadas, né, taxas de inscrição antecipadas dos eventos do ano que vem, do congresso, da mostra de pesquisa, do prêmio. E a Inspirali, que o Zé Lúcio comentou no início ali da sua participação, a gente está tendo a honra de contar com o apoio da Inspirali
para o andamento das atividades do Unesco. E não só da Inspirali, mas também de algumas outras instituições e entidades que, na semana que vem, na última conferência, no dia 12, a gente vai relacionar todas elas e dar devidos créditos e nosso reconhecimento. Então, portanto, esse tipo de participação é fundamental, porque o evento, nós não estamos fazendo os eventos só para enriquecer a qualidade no caso da temática de hoje, dos professores, alunos que estão envolvidos nos cursos da saúde. Nós estamos também fazendo para ter uma definição de estratégia de continuar mudando e continuar fazendo o melhor que se pode saber fazer. Nós temos agora um bloco de perguntas e respostas. O André tem aqui, quem me manda pelo chat, que vai lá. Quem quiser pergunta e resposta, temos ainda um tempo, temos mais 10, 15 minutos, 20 talvez. Fique à vontade, mande sua pergunta para o chat no canal do YouTube. Aqui tem o seguinte, Zé Lúcio, você tomou sua água aí já? Fez um refresco? Não, tá bom. Estou enrolando aqui um pouquinho para dar um tempo para você poder respirar. Mas olha lá, eu vou ler 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer 5 perguntas, mas não, depois eu posso repetir, tá? Só para ter uma ideia de como é que são os interesses. Nas novas trilhas, não haveria necessidade de incorporar o cuidado do idoso e o cuidado do doente cronicamente enfermo, caminhando para o final de vida, cuidados paliativos? Esse é o Luiz Fernando Rodrigues que está perguntando. Eu quis dizer incorporar o desenvolvimento de competências nesse aspecto tão negligenciado do ciclo de vida humano. Uma outra pergunta. Como fiscalizar o cumprimento das diretrizes curriculares nacionais? As diretrizes curriculares nacionais preconizam uma inserção maior e precoce na atenção primária. No entanto, os instrumentos de avaliação de cursos valorizam muito o aspecto hospitalar. Não deveriam também atualizar os instrumentos? Perguntas feitas por Tufik Ambar Neto, da Faceres de São José do Rio Preto. A Brigita Viers diz aqui, sobre novas competências, o que dizer da precariedade nas grades curriculares sobre gerontologia e geriatria nos cursos da área da saúde, diante do envelhecimento populacional? Bom, eu tenho aqui algumas contribuições também, de perguntas, mas vamos nessas daí. O que você acha? Você chegou? Quer que eu repita alguma delas? Depois eu só vou querer que você repita do Tufi da Faceres, mas eu começo aqui com a do Luiz Fernando, que lembra bem a questão aí do cuidado do idoso e com foco nas doenças crônico-degenerativas. No levantamento recente, eu vi uma apresentação primorosa do Naumar de Almeida Filho, como uma conferência que ele fez na ABEM. E o professor Naumar, ele está passando aí um período sabático na USP, em São Paulo, no instituto, na área da Inova USP, e ele propõe aí esse novo olhar com essa matriz analisadora, e um dos itens dessa matriz analisadora diz respeito à arquitetura e ao designer curricular. E nessa arquitetura e designer curricular, ele foi nos principais rankings de universidades do mundo e das principais escolas médicas e começou a fazer, olhou a matriz analisadora dele, olhando como é que essas escolas se organizavam. E muitas das escolas, das chamadas mais inovadoras, incorporam no seu design curricular os ciclos de vida. Escolas como Londrina, que trabalhou lá em 97 a implantação de um currículo muito inspirado em Maastricht, já incorporou essa história do ciclo de vida, trabalhando a questão do desenvolvimento e nascimento da criança, do adolescente, do adulto e do idoso. Então, o espaço, né, do envelhecimento, da senescência, da saúde do idoso, hoje, nas escolas que são expoentes
enquanto ranking dessas escolas consideradas mais inovadoras, elas já incorporam no seu processo formativo, né, o ciclo da vida com enfoque especial no envelhecimento, porque é até uma questão de nós sermos coerentes com o próprio movimento da pirâmide etária mundial, onde a gente tem aí a inversão da pirâmide da base da pirâmide hoje, tendo aí o ciclo do idoso sendo aí basicamente preponderante. Então, eu gostaria de ressaltar essa atenção que o Luiz Fernando coloca como um dado importante. Como fiscalizar as diretrizes curriculares? Olha, eu acho que é papel da sociedade brasileira, dos conselhos de classe, da ABEM, e nós temos hoje ferramentas, e o Brasil ele é considerado um país avançado no desenvolvimento do seu sistema nacional de avaliação do ensino superior. Se tem coisas que nós fazemos bem, é no âmbito da pós-graduação, a avaliação dos nossos programas de pós-graduação com a CAPES, e também com a questão dos sinais com o Sistema Nacional de Avaliação. É considerado um dos exemplos aí para o mundo, dada a nossa grandiosidade de quantidade de escolas e de população, e no caso das escolas médicas, mais de 346 escolas. Então, uma das ferramentas que nós temos hoje, como fiscalização das diretrizes, é a ferramenta oficial, os sinais. E avançamos na área da organização da sociedade através da ferramenta do Sistema Nacional de Acreditação, capitaneado pela Universidade de São Paulo, através do professor Milton Arruda, do SAEME, que também tem um olhar de acreditação construtiva das escolas, que não tem o caráter punitivo dos sinais, mas de construção de um processo de certificação de qualidade, e que traz também a orientação de preservação e de fiscalização das diretrizes curriculares e o quanto as escolas estão implantando essas diretrizes. Aí eu queria que você resgatasse a pergunta do Tufi, Márcio. Tufi está instrumentos e de hospitalocêntrica da coisa, eu queria que você... Sim, eu digo aqui, eu repito, Zé Lúcio, ele escreve, as diretrizes curriculares nacionais preconizam uma inserção maior e mais precoce na atenção primária. No entanto, os instrumentos de avaliação dos cursos valorizam muito o aspecto hospitalocêntrico. Não deveriam também atualizar os instrumentos de avaliação? Ele está no mesmo tema da avaliação. Não, essa bola... Bom, eu agradeço a pergunta ao meu amigo Tufi, que é professor, que dirige a Faceres lá de São José do Rio Preto, e eu já tive bons momentos aí de parceria com o Tufi, nessa caminhada da educação médica. E o Tufi hoje é um membro muito ativo da ABEM. E ele é um dos caras que monta o Congresso Caipira de Educação Médica, que é um congresso que envolve o norte de São Paulo e o sul de Minas. Né? Já é um congresso tradicional no meio da educação médica brasileira, que é o Congresso Caipira. Então, eu saúdo o Tufi, e ele matou a jogada aqui, né? As diretrizes curriculares, ela coloca e orienta a formação em 6 anos, para a gente formar bem em 3 coisas, que não são poucas. Eu tenho que formar bem na atenção primária à saúde, dando segurança para esse indivíduo em 6 anos atuar como um membro da equipe de saúde da família. Ele tem que atuar bem na urgência e emergência de baixa complexidade. E tem que ser um camarada que estude durante os 6 anos para entrar em boa residência. Puxa, cumpriu um tremendo papel a graduação, tá? Agora, veja, todo o instrumento de avaliação nosso dos sinais, toda a orientação da política do Mais Médicos é orientada para a valorização da aprendizagem nos hospitais. Então, há uma contradição das ferramentas, é que também não muitas vezes, não há uma continuidade entre os órgãos que pensam as diretrizes e a formulação do INEP de quem fiscaliza e compõe as equipes que vão avaliar as escolas, e inclusive as equipes que pensam as ferramentas de avaliação. Então, essa congruência ainda de objetivos, a gente está caminhando, é um processo em construção do país. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma contradição que nós devíamos estar pensando,
né, esse alinhamento dos instrumentos de avaliação, menos hospitalocêntricos e mais valorizando a formação no âmbito da atenção básica. Existe um critério aí, Márcio, que eu me lembro que foi o professor Adib Jatene que criou, que ele na época não mostrou nenhuma referencial teórico, mas ele teve a ideia de vincular, ele falou, olha, só pode ter escola médica se tiver hospital na relação de 1 aluno para 5 leitos. Ele criou uma coisa de 1 para 5 leitos. Por que é 5 e não é 4? Ou porque não é 7 ou porque é 8? Ninguém sabe dizer por que é 5. Mas o professor Adib criou esse critério e está ao longo dos anos. Então, e você tem essa coisa, é critério de corte. A comissão vai lá, se não tem, não pode ter mais vaga, tal, e levam a ferro e fogo esse critério, mas ninguém sabe por que é isso. Se o aluno... será que eu formo melhor na relação 5 leitos? Ninguém, não tem evidência científica, educacional nenhuma dizendo isso. Né? Tem umas coisas, tem uns dogmas, assim, parece uma coisa de igreja, assim, tem um dogma escrito, né? Olha, precisa ter 3 equipes, um estudante, não, é uma equipe de saúde da família para 3 estudantes. Tá? A relação de uma equipe de saúde da família para 3 estudantes. Mas não pode ser 4? Pode ser 5? E se a equipe for muito boa, não pode ser 6? Não, tem que ter 1 para 3. Qual é a evidência disso? Ninguém sabe dizer. Eu acredito, né, isso é uma das consequências da visão quantitativa que predominou durante decênios, né, e que teve o seu mérito, teve o seu lugar. Agora cabe dar uma repensada, uma flexibilidade. Acho que a pergunta desse Tufik, eu não conheço o seu conhecido aí, Tufik, né, professor Tufik, bem-vindo, professor. Que bom que você está participando e fez a pergunta, mas excelente a pergunta, concordo com você, Zé Lúcio, e muito boa também as suas considerações. Eu só tenho uma reivindicação a fazer nesse mingau aí de vocês dois, ou seja, se tem um Congresso Caipira, eu gostaria de pedir para estender um pouquinho para o norte do Paraná, né, porque nós nos consideramos os autênticos caipiras, certo? Nós, lá do norte do Paraná, do Jeca Tatu do Monteiro Lobato, né, de chapéu de palha e cigarro de palha. Já fica aí para o Tufi incorporar e convidar o Tufi a pôr essa rede aí, cara. Quando é que vai ser o próximo congresso do Caipira? Por favor, vamos ver se faz divulga que a gente vai se inscrever e participar. Mas, Lúcio, acho que na essência a tua resposta já foi dada, e temos aqui uma do seu amigo, agora é outro amigo seu, João Campos. Opa. Zé, as diretrizes curriculares vieram para substituir os currículos mínimos e abrir as possibilidades de diferentes currículos, ou de fato, é uma pergunta, abrir a possibilidade de diferentes currículos ou, de fato, estabelecer um norte de formação, mesmo com o MEC praticamente desativado? Como é que você... Acho que você está dando a margem para você comentar e daqui a pouco vamos caminhar para o encerramento, porque o nosso tempo está esgotando, certo? Eu gosto muito da ideia das diretrizes, elas serem um documento de vanguarda, sabe? Eu sempre achei, e esse papel em 2001, a Rede Unida tinha esse papel de vanguarda, de sinalizar para o futuro. Né? Nós não estávamos precisando, em 2001, documentos de consenso, nós precisávamos de rumo, de farol sinalizador para frente. Né? E eu acho que o papel das diretrizes em 2001 jogou com esse papel, e com a de 2014 também jogou com esse papel sinalizador. Menos consenso de órgãos de classe e mais sinalização para o futuro e instigação, desafio. Né? Por isso que eu também acredito que as diretrizes são documentos ágeis, flexíveis, que têm que ter vida, são orgânicos, nós temos que ir modificando. Se no dia seguinte da promulgação da diretriz, está na hora de modificar, está na hora de modificar, não tem que ter apego, tem que ser vivo, tem que ser documento vivo. Né? E aí eu estou vendo aqui, Márcio, estou um olho no gato, outro no peixe. Eu estou olhando aqui Tá uma reunião muito familiar, porque eu vi o João Campos, eu vi o Tufi, eu já vi o Roberto Padilha qualificando aí
essa história da quantificação de leite, dizendo que é um critério flexneriano, né, que foi trazido para dentro das avaliações das escolas, e é verdade, né, é um critério flexneriano mesmo, hospitalocêntrico, né? Então é isso aí. Feito. Ô Zé Lúcio, veja bem, você estava falando no decorrer da sua fala, não vou fazer como pergunta, só como uma consideração. Quando você mencionou lá do Educação e Saúde 1.0, 2.0, 3.0, nesse histórico, né? Quando você falou no 4.0, valores, práticas híbridas, eu me lembrei dessa discussão que eu estou participando a convite da Ana Malik, na Fundação Getúlio Vargas, sobre compliance na formação profissional médica. Não sei se você tem acompanhado, a Fundação, a Ana, junto com o grupo de ética lá, está procurando contribuir com uma discussão sobre o compliance na formação médica para ter nos serviços de saúde, na prática profissional, no rastro da lei anticorrupção, né, de 2013. Eu não entendo muito disso, estou aprendendo agora, mas acho que essa questão também não se trata de competências técnicas, está mais no campo dos valores, né, dos princípios. Talvez seja uma novidade que também, para mim, não existia lá em 2001, em 2014. Eu procurei nas diretrizes, né, os princípios, alguma coisa tem de integridade, mas é integridade física, não é integridade no sentido que se discute no compromisso. Não sei o que você pensa disso, se quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Também eu vou atrás da sua exposição, aquele infográfico, achei muito interessante, né, que você abordou ali, dos quadrantes, né, das especialidades, como é que se localizam, e aquele outro que logo em seguida você mostrou, aquilo é uma loucura, 188 aplicativos, aquilo não foi feito com a classificação de Bloom, aquilo não foi trabalho do Naumar, né? Aquilo não foi uma outra referência. Em seguida você falou do Naumar, mas não é que tem o Naumar naquilo. Não, aqueles 188 aplicativos foram rastreados, existem hoje, disponíveis na internet, são aplicativos educacionais. E que aquele autor, ele classificou esses aplicativos utilizando a taxonomia de Bloom, né? 30 para cá, 30 para lá, mas e aquilo mostra, quer dizer, puxa, é uma roda tremenda de uma série de aplicativos, né? Ou seja, a oferta desse tipo de tecnologia educacional hoje é muito grande, né? Então a gente vai ter que ter o papel do professor, hoje ele é um pouco de curadoria dessas coisas, sabe? De selecionar aquilo que é relevante, aquilo que é porcaria, aquilo que tem sentido, tá? Porque a oferta é muito grande, né? Então, um dos papéis do repensar da docência está nesse sentido também, da seleção dessas ferramentas que tenham mais sentido. Agora, essa questão do compliance, né? Tirando aqui, usando um pouquinho do humor, né? Tem assim a evolução e a sobrevivência do capital, ele vai criando formas de reorganização, regras de convivência, né? E traz a questão do compliance como uma necessária hoje. Para você ter uma ideia, todas as empresas de capital aberto, com critérios para investidores, é que elas tenham organizado dentro do seu bojo setores específicos que analisem compliance, que são riscos que as empresas podem tomar ou não podem tomar com relação a questões de ordem ética, questões de ordem de práticas saudáveis, de práticas não corruptivas. E no caso da saúde, Márcio, eu acho que se houver sentido essa questão do compliance, é exatamente para desnudar e trazer à tona uma questão importante para as escolas de formação em saúde, que é o comportamento, o compliance do profissional de saúde no espaço privado e no espaço público. Tá? Hoje, os indivíduos, e isso é uma prática que é pouco discutida no âmbito da escola, o porquê que os indivíduos, ao se formar e terem acesso aos empregos públicos e privados, eles se comportam de um jeito no espaço público,
muitas vezes negligenciando práticas de cuidado, e são tão cuidadosos na clínica privada e nos espaços privados. Tá? Tá aí um bom papel a se desempenhar e a se discutir dentro da universidade, o compliance dos profissionais de saúde, que tem que ter um padrão, um perfil, uma atitude ética, uma atitude de solidariedade, uma atitude de compromisso com os pacientes, independente da cor, da raça, do nível socioeconômico, do tipo de plano de saúde que ele porta, do quanto de nível social que ele representa na sociedade. Essa é uma grande discussão de ordem ética e que o compliance pode trazer como renovação do capital para o âmbito do cuidado na saúde ou da cadeia de valor da saúde. Excelente, Zé Lúcio. Muito boa a sua reflexão. Vou transmitir para a Ana Malik, se é que ela não está assistindo a gente. Amanhã eu já estou cutucando a professora Malik sobre essas reflexões que você está fazendo. Mas antes da gente partir para o encerramento, Nicinha Nelly, eu não sei se é conhecida sua, e uma outra pessoa aqui que não se identifica, duas questões para você. Nicinha Nelly é da Faculdade de Medicina de Dracena. Eu imaginei que fosse... que legal. Prudente. Ela diz aqui, diante da pandemia, as escolas médicas acabaram se readequando a toque de caixa, implantando o ensino híbrido. Como será avaliada a formação desses alunos? E o outro após a pandemia, o que ficará quando voltarmos ao anormal? Porque hoje parece-me que alguns dogmas que existiam caíram por terra. Então, obrigado pela sua pergunta, Nicinha. Veja, eu acho que você tocou bem. Quer dizer, nós tivemos que virar a chave. No caso, nós, lá da Inspirale e da Ânima, nós estávamos com 9 escolas em uma tomada de decisão que durou pouco mais de 9 dias, entre o estado da pandemia, a suspensão das aulas e nós começarmos as práticas no espaço remoto, mediadas por tecnologia. E essa foi uma tomada de decisão relativamente rápida que nós tivemos que fazer. Muita coisa foi incorporada. Quem sofreu muito inicialmente com esse processo eram os próprios professores, muitos deles que tinham dificuldade, inclusive, de manejo dessas tecnologias, né, das plataformas. Confesso a você que os alunos se adaptaram mais rápido que os professores. Né? Eu sou testemunha disso, isso é verdade. E não foi só aí com você, não. Aconteceu comigo. E aí, veja, eu acho que agora, nós temos, enquanto professores, enquanto pesquisadores, nós temos que, através da pesquisa, avaliar profundamente essa experiência no âmbito nacional. Nós temos que ter pesquisas consistentes sobre isso. E fazer um processo de decanter, né? Lembrando que daqui a pouquinho eu acho que eu vou tomar um vinhozinho depois dessa conversa boa nossa aqui, né? Nós temos que decantar um pouco essa história da utilização do ensino híbrido, que nós tivemos que fazer com pouca crítica, muita operação, muita atividade, e que, uma vez passada aquela agudez da pandemia, né, até que chegue a próxima, nós vamos ter que repensar, né, as nossas práticas, ver aquilo que nós fizemos correto, aquilo que nós não fizemos tão bem, avaliar isso com muita conversa com os estudantes, porque os estudantes enfrentaram esse processo de muitas formas distintas, né? Muitos estudantes praticamente fechando câmera, outros participando ativamente. Nós já estamos avaliando o grau de adesão dos estudantes nisso, nas nossas escolas, nesses meses. É impressionante como muitos estudantes gostaram da experiência, mas quando comparam a perda das práticas no espaço presencial, sem dúvida nenhuma, eles querem voltar para as práticas no espaço presencial. Então, tem muita coisa que nós precisamos estar pesquisando e vendo como é que nós vamos agir daqui para frente. Mas essas práticas, sem dúvida nenhuma, não serão iguais às antigamente. Nós vamos incorporar essas tecnologias e elas vieram para ficar. Existe, né, Zé Lúcio, eu queria contribuir aí, alguns documentos, inclusive, sobre essa temática da pergunta da Nicinha. Eu recebi semana retrasada, não sei se foi pela ABEM,
ou se foi aqui no própria Faculdade Pequeno Príncipe, que monografias de pessoas, inclusive, que estão realizando suas dissertações de mestrado sobre isso, ou seja, novos conhecimentos estão sendo gestados, né? E com certeza vão estar circulando. Mas me parece que a própria ABEM também já produziu alguma coisa, algum espaço da própria ABEM. E essa outra última aqui, Zé Lúcio, após a pandemia, o que ficará quando voltarmos ao anormal? Entre aspas, o anormal, né? Porque hoje parece que alguns dogmas que existiam caíram por terra. Essa coisa mesmo da telemedicina na formação e na prática é um dogma que a gente está vendo que aquela discussão que houve no Congresso Nacional, se for realizar agora, vai ter seguramente um outro desfecho. Márcio, telemedicina está incorporada e nós trouxemos isso para dentro do ensino médico. E já tem evidência educacional mostrando que muitos pacientes se sentem muito confortáveis em muitas situações através da teleconsulta do que da consulta presencial por um dos motivos muito básicos. Eles conseguem ser ouvidos e melhor ouvidos pelos profissionais de saúde. O médico escuta mais usando a telemedicina por uma questão simples. Como ele não tem o exame físico, ele tem que tirar tudo da consulta e do depoimento do paciente. E aí, em muitas das consultas, os pacientes querem falar, eles querem ser escutados. E na teleconsulta isso acontece com mais intensidade. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pensar uma nova propedêutica, uma nova semiologia, uma nova anamnese. Nós temos que já trazer isso para dentro. Nós trouxemos para as 9 escolas, nós já incorporamos isso enquanto tecnologia, para os alunos aprenderem a tirar uma anamnese no espaço presencial e no espaço da teleconsulta, porque isso é uma ferramenta que esses alunos, quando se formarem, já virou realidade. Tá? Já virou prática, já virou rotina. É isso aí. Zé Lúcio, olha, o nosso tempo, infelizmente, essa conversa realmente está muito boa, mas nosso tempo está se acabando. E antes de passar a palavra para as suas despedidas, eu queria só lembrar você aí que está nos acompanhando que na quinta-feira que vem, dia 12, nós teremos o último debate, a última conferência, vai ser o deputado Michele Caputo, que vai trazer a sua visão, a sua experiência da ação parlamentar em saúde durante a pandemia e como os governos, a iniciativa privada, do terceiro setor podem contribuir para superar a crise da saúde. Venha participar, esteja conosco. Eu gostaria, portanto, de novamente agradecer, Zé Lúcio, a sua participação e pedir que fique à vontade para fazer a sua despedida, esperando, assim, uma coisa que eu tinha pensado. No ano que vem, 2021, nós estaremos comemorando 20 anos de diretrizes curriculares nacionais. O processo foi de 99, 2000, 2001 é que foram aprovadas pela Câmara, pelo Conselho Nacional de Educação. E também estaremos comemorando 30 anos de iniciativa UNE. Foi em 2001, né, que o edital da Kellogg lançado, 2001 não, estou confundindo as coisas, 1991. 91, nós iniciamos em outubro de 92. Isso, né? O edital foi lançado e depois teve todo o processo da seleção. Em outubro de 92, a reunião até, acho que foi aquela lá em Londrina, que estava todo mundo na praça, aquela foto histórica nossa. Então, serão 20 anos e 30 anos. Eu estou pensando aqui de, quando chegar dezembro, quando tivermos uma nova diretoria do Unesco, propor que essas duas experiências façam parte do programa do nosso Congresso Paranaense de Saúde Pública e Saúde Coletiva em julho do ano que vem. Mas são temáticas muito maiores do que um evento regional como esse que nós promovemos. Eu acredito que a BEM, eu não sei a Rede Unida como é que está hoje processando esse tipo de enfoque. Você tem alguma informação se a Educação e Saúde 4.0 tem alguém gestando esse processo? Porque sempre tem uma iniciativa, né? Essa coisa não é geração espontânea. Alguém, pessoa ou entidade tem que
puxar o carro. Você tem algum conhecimento sobre isso? E pode já emendar e fazer a tua despedida, por favor. Márcio, eu acredito que para a comemoração das diretrizes curriculares nacionais, esse vai ser um carro-chefe aí puxado pela diretoria da ABEM. Não tenho nenhuma sinalização disso, participei do último congresso, não ouvi nenhum comentário a esse respeito na Assembleia Geral da ABEM, mas acredito que isso esteja de alguma forma na agenda. Nós tivemos recentemente o congresso da Rede Unida, eu vi uma chamada, uma convocatória aí do Emerson Merri, para o congresso aconteceu no espaço digital, né? E eu acho que nós aí, os projetos uni-brasileiros, poderiam também se mobilizar no sentido de nós podermos aí fazer uma comemoração do que foi um marco, né, de surgimento da Rede Unida, porque havia a Rede Ida, e aí a partir dos Uni é que virou a Rede Unida, né? E eu acho que nós poderíamos aproveitar essa oportunidade. Eu queria aqui agora me despedir de você, das pessoas que eu tive a grata satisfação aqui de ver que estavam participando da nossa conversa, dizer que esse é um tema que eu gosto muito de estar conversando, gosto de estar conversando com você, porque você sempre foi uma liderança nossa, muito importante na reformulação dos currículos, no desenvolvimento dos Uni. Eu aprendi muito com a sua disciplina, a sua determinação, o seu senso de planejamento. Você é um camarada extremamente organizado. E viva o Inesco, cara. Viva o Inesco. Parabéns, né, pelo ressurgimento aí do Inesco, com uma nova roupagem no final do ano, com uma nova diretoria. E, sem dúvida nenhuma, nós vamos estar aí sempre apoiando essa entidade que compõe aí um dos muitos faróis de sinalização e de construção de um sistema único cada vez mais includente, cada vez mais justo, cada vez mais importante e indispensável para a população do nosso país. E eu agradeço profundamente a oportunidade que você deu aí da gente poder estar juntos conversando sobre esse tema que me é tão caro. Tá bom? Muito obrigado, Márcio. Obrigado a todos. Zé Lúcio, nós é que agradecemos e desejamos que você tenha um bom descanso nessa quinta-feira após tua maratona, que não foi só essa, já teve várias durante o dia. Puxe a garrafa de vinho, tome um cálice e tenha um bom sono e um bom descanso. Eu também emendo as suas palavras, agradecendo a participação de todos, lendo aqui um depoimento da professora Ivete Zagonel, Zé Lúcio, é diretora acadêmica aqui das Faculdades Pequeno Príncipe, todos os cursos da área de saúde, a Ivete é que é a responsável como diretora-geral. Diretora-geral não, diretora-geral é a Patrícia, ela é diretora acadêmica, e ela diz aqui, de longe, a fala de hoje foi muito boa e a melhor no meu ponto de vista. Participou do projeto Uni, da Kellogg, da Federal do Paraná, em Araucária. A professora Ivete também é daquele nosso tempo. Obrigado, professora Ivete, obrigado pela presença, pela participação e pelo comentário. E com as palavras da professora Ivete, nós estamos encerrando a sessão de hoje, agradecendo novamente a vocês, Zé Lúcio, dizendo que vamos nos encontrar em breve e desejando a todos uma boa noite.